A atitude da falta de educação de vocês, falta de respeito, falta de interesse, e eu não quero que ninguém saia, por favor. É uma postura que eu fiquei pensando comigo, quem são essas pessoas que frequentam esse culto? Vocês foram sem educação, desrespeitosos, absolutamente egoístas. A pessoa mais importante foi a pessoa que pisou nesse culto terça-feira passada e subiu nesse altar. Mais de 70% de vocês que estão aqui hoje estão passando dificuldade financeira, estão com problema de dinheiro. Você é um tolo, meu irmão. Eu quebrei o púlpito da igreja, fiz um palco e pintei a igreja de preto. Porque ficou parecendo casa de show. Com o teto preto, a iluminação. Igreja não é lugar de coach. O pastor Márcio abria a Bíblia todo culto nesse altar. E ninguém pode acusar o meu pai de ter cobrado um centavo pra fazer nada que ele fez na vida dele. Não é denúncia profética, não. É fofoca. Tem um vídeo aqui que com certeza, olha, vai te surpreender. Fica aqui comigo. Eu pintei a minha igreja agora. Você pintou a sua igreja assim, de preto? A igreja é toda pretona. Tem mais foto da igreja aí? Olha aí, a pretaça. Você pintou ela de preto? Pintei. E os irmãos não ficaram... Isso é trevas, irmão. As trevas encheram a igreja. Ficaram nessa, não? É. Por que você pintou? Porque é uma tendência, Você vai no teatro, você vai em um cinema, você coloca o seu foco naquilo que deve ser chamado a atenção. Né? Durante essa igreja, meu pai é pastor nela há 44 anos. E eu estou ali há esses 16 e chegou esse tempo. Já praticamente 20 anos o púlpito tinha um formato. Meu pai saiu de férias, cara. 9 dias. Eu quebrei o púlpito da igreja, fiz um palco e pintei a igreja de preto. E quando ele voltou? Ele amou. Ah, ele gostou? Porque ficou parecendo casa de show. Com o teto preto, a iluminação. É isso aí. Foi pensando nisso? Colocamos fumaça, colocamos luzes, colocamos tudo. Cara, você colocou também aquela cordinha pra você descer do céu na hora da música. Mas eu já desci uma vez, sabia? Mas os irmãos não entendem aqui, talvez, a força que eu tive que fazer para estar com vocês essa noite, devido à tristeza e à decepção que eu tive com vocês na terça-feira passada. Os irmãos não têm ideia a vergonha que eu passei com a movimentação no culto de tantas pessoas indo embora na terça-feira passada. A atitude da falta de educação de vocês, falta de respeito, falta de interesse, e eu não quero que ninguém saia, por favor. A atitude que vocês tiveram terça-feira passada me fez repensar em ter o prazer de estar aqui com vocês na terça-feira. Foi uma atitude completamente infantil, sem educação, uma atitude de desprezo, uma postura que eu fiquei pensando comigo, quem são essas pessoas que frequentam esse culto? Qual que é o seu interesse de estar aqui nesse culto? Você está fazendo o que aqui nessa igreja? Eu falo com amor com vocês, pode ter certeza que eu falo com amor. O que aconteceu terça-feira passada nessa reunião, eu espero que não aconteça nunca mais nos próximos anos na terça-feira. Vocês foram sem educação, desrespeitosos, absurdamente egoístas, tiveram uma atitude completamente irreverente com a pessoa que veio nessa igreja. Em mais de 15 anos de culto fé, a pessoa mais importante, humanamente dizendo, foi a pessoa que pisou nesse culto terça-feira passada e subiu nesse altar. É um procurador da República de 36 anos de idade, com uma formação em Harvard, um cara que tem mudado a história do Brasil através da Lava Jato, que é de interesse direto no teu bolso, meu irmão. Mais de 70% de vocês que estão aqui hoje estão passando dificuldade financeira e estão vindo na igreja pedindo a Deus ajuda. Estão com problema de dinheiro e estão vindo na igreja pedir a Deus ajuda. Aí vem um cara, um batista. Quem é batista? Eu sou batista. Vem um batista, crente, líder de célula, referência de Deus, 36 anos de idade, pisa nesse altar e você levanta e vira as costas. Você é um tolo, meu irmão. Você é um tolo. Se você quer a tua vida mudada, você tem que ouvir pessoas que não ficam apenas espiritualizando as coisas de Deus, mas trazem para a realidade cotidiana da vida o que muda a história da humanidade. Eu falo com amor para você. Falo com amor. Que isso nunca mais aconteça. Por favor, por favor, por favor. Não sei qual é a situação que você vive ou passa, mas eu sei que cada um de nós, Deus pode nos usar para mudar a história dessa nação. Mas para isso, nós temos que sair de um posicionamento tolo, limitado, e entender que temos um papel importante. Talvez você hoje é um funcionário, pode até estar desempregado, e vem uma pessoa como essa trazer uma palavra na igreja, um irmão em Cristo, alguém que está mudando, dando um sinal de mudança da história. A gente ora para mudar o Brasil, e quando Deus traz alguém que pode estar sendo usado para mudar a nação, nós viramos a costa, as coisas, vamos embora. Vocês estão achando que o evangelho é o quê? É contar anjinho? Um anjinho, 2 anjinhos, 3 anjinhos. Está achando que o evangelho é o quê? Fazer oração para Deus te dar a esposa ideal?
Está achando que o evangelho é o quê? É a realidade da vida de Deus que transforma as pessoas. É o reino de Deus na terra, é o reino de Deus na terra. Enquanto nós estamos aqui olhando para o nosso umbigo, tem pessoas, trabalhos e leis sendo feitas, leis contra a família, leis que querem destruir nossas vidas. Público estadual e federal. Nós passamos meses falando com eles, tirou tudo quanto é taxa possível que possa existir, é a taxa administrativa do cartão, que é de 3%. Você está no cheque especial, você vai pagar, só Deus sabe, 11%, 12%, 14%. Você está no cartão de crédito, você paga 30%. Você que então encaixa nesse serviço, o banco ofereceu isso aqui, nunca fizeram isso antes. Então é algo que eu achei muito legal, achei de Deus. Falei, cara, pensa, vai para cima, tira tudo quanto é taxa, deixa só administrativa. A gente não quer nada com isso, senão abençoar as pessoas mesmo. Então vê essa possibilidade. Se serve para você, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô, não sei para quem que é, eles já estão com crédito liberado para você. Você não tem Serasa, não tem nada. Aleluia, dá glória a Deus por isso aí. Igreja não é lugar de coach. O pastor Márcio abria a Bíblia todo culto nesse altar. E ninguém pode acusar o meu pai de ter cobrado 1 centavo para fazer nada que ele fez na vida dele. Que saudade! Não consigo entender isso. Pastor cobrando. Não é pouco não, gente. Eu não tenho nem coragem de falar aqui. Você pode até chamar a igreja de church. Não tem problema não. Mas a church tem que continuar sendo igreja. Sabe o que faz você entrar no céu? Não é carteirinha da Lagoinha, não. O que faz eu e você entrarmos no céu chama fruto de arrependimento. E batismo de multidão não impressiona Deus também, não. Não sei o evangelho que eles ouviram. Se eu pregar aqui agora, se você se posicionar, não sei o que lá, você vai virar milionário. Vou fazer um apelo aqui agora pra você aceitar Jesus. Vai ter um monte de gente querendo esse Jesus. Que água que é essa que vocês estão batizando as pessoas? Tem um tanto de evangelho aí. Evangelho segundo fulano, né? Não vou falar aqui pra não ofender nenhuma religião, vocês vão entender. Mas eu acho que uns pastores escreveram os seus próprios evangelhos. Você pode mudar muita coisa no método, na aparência, mas a essência. Se foi seu pai que te deu o exemplo do que é ser um cristão de verdade, o que é ser um pastor de verdade, e você começa a esvaziar essa herança, esse legado, sabe o que vai acontecer daqui a poucos anos? Você não vai multiplicar esse recurso que você recebeu. Quer te falar uma coisa? Esse recurso acaba. Porque um dia você vira gente grande e você vai ter que pagar suas próprias contas. Isso vale para mim, isso vale para todos nós. Construir um legado em cima desse altar é construir um próximo nível que não vai ruir o edifício, mas que vai ser construído com as colunas no lugar certo, debaixo da orientação do arquiteto certo. Você pode mudar a cor da parede, mas se você arrancar uma coluna dessa, o prédio está tão bonito, mas ele cai. Assim nas nossas famílias, assim na forma de criar os nossos filhos, assim na forma de viver a vida cristã. E vocês, jovens, meninas, meninos, vocês precisam cuidar de viver a vida de vocês. Não é pensando só agora, não. É pensando no legado. É pensando no propósito. Não só o propósito daqui a 5 meses. Estou conversando com a Ana Paula também. Tá conversando com ela? É, porque eu conheci a Ana Paula, ela devia ter 3 anos. Eu sou amigo do pai dela, do Márcio. Eu fui amigo de quem foi predecessor dele na Lagoinha, que ficou doente, teve uma estafa incurável, o pastor Rego Nascimento. Sou amigo do Reuel Feitosa, que era companheiro do pai dela. Eu chegava para pregar em Belo Horizonte há 50 anos atrás, o meu amigo George Foster, que já faleceu, me pegava no aeroporto e disse, vamos encontrar o Márcio, o Reuel, fulano e o Beltrano. Eu já preguei algumas vezes na Lagoinha, já preguei no seminário da Lagoinha, antes da Lagoinha virar essa coisa que hoje disputa a marca, disputa a franquia, e que se tornou um negócio horroroso com esse menino, o irmão dela, o André, que é um ser ambivalente, ambíguo à beça, a meu ver, dodói, muito dodói. E ela sofreu muito, a meu ver, os sofrimentos que a Ana Paula carregou durante muitos anos na vida tinham a ver com as coisas que ela via, assistia, experimentava e não verbalizava. Eu acho que ela iniciou um processo de cura pessoal agora. Ela ficou doente e teve depressão. Longas e profundas. Os meus amigos que a conheciam, e eu orei muito tempo por ela.
porque me dava eu tinha e tenho um carinho muito grande pelo pai dela, pela família, por muita gente. Eu posso ser considerado o mais veemente de todos os cortantemente falantes nesse processo todo, mas o meu coração é cheio de ternura, de amor e de boas memórias no tempo em que as coisas não eram horrorosas. Como eu te disse, nunca foram boas, mas elas se tornaram verdadeiros infernos, verdadeiros tártaros. Antes eram purgatórios, depois viraram tártaros, que na definição grega é o pior do inferno, é o tártaros. É o que a gente assiste hoje nesse meio, nessa ambiência. O que está acontecendo na Lagoinha é que ela sempre se envolve em polêmicas. Polêmica porque o André Fernandes leiloou o relógio no meio do culto. Polêmica que o cara só anda de roupa de marca importada, Gucci, Louis Vuitton. Não é só polêmica. Entendeu? Agora tem área VIP na igreja. Agora isso é anticristo, cara. Você consegue imaginar Jesus, que disse que o filho do homem não tinha de reclinar a cabeça? Tem um pastor lá dizendo, glória a Deus, porque a gente aqui recebeu, vamos fazer uma rifa de um carro de não sei quantos mil, andando com Rolex de milhares e milhares de dólares e Patek Philipes e não sei o que. É uma ostentação brega que nem gente rica faz, porque rico já passou dessa, né? Isso é coisa de gente complexada que nunca teve nada e que fica fazendo esse tipo de ostentação, que além de ser feia, além de ser brega, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, não parece com Jesus. Não tem nada a ver com Cristo dos Evangelhos. Isso é uma outra invenção, é um outro evangelho. É nesse sentido que o pastorzão está dizendo que Jesus não faz ninguém feliz. É esse Jesus aí que não faz ninguém feliz, que não salva da angústia, que não tira da infelicidade, que não resolve nada. Só cria um grupo enorme de pessoas sonâmbulas, que precisam ser acordadas. E quando você tenta acordá-las, elas ficam até com raiva de você tentar despertá-las daquele estado de sonambulismo. Mas a Ana Paula é uma boa moça. E eu tenho esperança de que esses próximos anos vão trazê-la para um estado de equilíbrio. E não creio que tenha salvação nem solução para a Lagoinha global ou para isso tudo, porque vai pulverizar e dividir tudo também. Pulverizar e dividir tudo? Já tá. Já tá? Já tá, só vai aumentar. Eu ia te perguntar assim, por exemplo, tem um irmão, o André Fernandes, certo? Tem ela, tem mais quem ali? O Lucinho, né? Pastor Lucinho. Tá lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Todos eles em Belo Horizonte. O André tá fora, né? Tem um rapaz aqui de Alphaville, onde o meu amigo Minotauro tá frequentando, meu amigão querido. Minotauro tá lá, é verdade. Se batizou, né? Eu só não falei nada porque, meu Deus, se tá... Deixa ele ter a experiência dele. Sim. Deixa ele ter, deixa ele crescer, deixa ele prosseguir. Eu o amo há muitos anos. Tanto a ele quanto ao Rogério, irmão dele, com quem eu até iria estar no podcast do Rogério no Rio, mas eu não tive tempo. Mas são meus amigos amados, queridos. Então deixa ele. O Jesus é soberano para falar com ele, o Espírito Santo é vivo. Não precisa que alguém vá lá e diga, olha, isso, aquilo, aquilo outro. Mas a meu ver, ele botou o pé num esqui que dentro de um tempo vai apresentar a sua verdadeira face para ele. Ele é esperto, ele não é tolo, ele não é bobo. Eu sei que ele é um homem sincero e sei que Deus vai falar com ele. Agora, a meu ver, não foi o melhor lugar para começar, honestamente falando. A Lagoinha tem alguma coisa de diferente assim? Porque tanto influenciador, ou entre aspas, famoso... Não tem nada. Acaba indo pra lá. Não, é só a inescrupulosidade que foi colocada. O que foi especial ali? Foi o louvor do Diante do Trono da Ana Paula Valadão, que foi o que catapultou
a Lagoinha, que é uma igreja num bairro pobre. E outra coisa, a primeira marca da Lagoinha foi a chamada renovação espiritual no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ela era uma igreja... dessa época? Ela era uma igreja batista. Aí ela passou por um processo de pentecostalização, apelidado de renovação espiritual. Foi isso que a distinguiu em Belo Horizonte. Aí veio o pastor Rego Nascimento, o Rego Feitosa, o Márcio Valadão, o pai deles, que é um homem manso, bom, não tem mão de ferro, não tem aquela patolada que é capaz de... Ele não é um cara que se sente dono da igreja. Não, ele não se sente, mas veio, depois disso, um segundo momento de catapultamento, de visibilização, que foi a música. Quando surgiu o grupo Diante do Trono, a Ana Paula era o principal expoente desse grupo, e aí ganhou no meio evangélico uma sonoridade, definiu uma determinada melodia congregacional que foi cantada já nos anos 90, final dos anos 90, de ponta a ponta do Brasil. Ela era uma jovem ainda. Você veja, nos anos 90 já tem quase 30 anos, 20 e tantos anos, 25 anos. Sim. Então, para mim, isso tudo foi ontem. Mas para quem nasceu em 80, os anos 90 já passaram há muito tempo. Para mim é que é tudo muito ontem. Uhum. Pois bem, mas aí, à medida em que, com o passar do tempo, houve o dissolvimento do grupo musical e houve a implantação da marca Lagoinha, e no coração dela, por razões que só ela, se quiser, pode explicar, o coraçãozinho dela entrou em depressão. Quem surgiu nessa história dela foi o irmão dela, que é um senhor inescrupuloso. Total inescrupuloso em todos os sentidos. Eu não vou passar disso aqui porque não me sinto no direito de penetrar em nenhum aspecto de natureza íntima da conduta dele, mas ele é um sujeito em relação a quem eu não tenho o menor respeito, a não ser aquele que Jesus me manda ter pelo significado da existência humana.